Olá, paz de Cristo Jesus. Estamos aqui com o favor de Deus para transmitir o terceiro episódio destas poderosas chaves para uma fé dinâmica. Estou aguardando você, vai entrando aí, divulgue, faça aí o compartilhamento dessa live com o maior número de pessoas que você puder. Hoje é o episódio número 3. Vamos estar falando sobre a razão. Então vai entrando aí, vai convidando seus familiares, seus amigos para mais uma jornada de aprendizado com Jesus, mais uma jornada em excelência. Deus abençoe a Bruna, que já está aqui conosco, a irmã Josi também, Deus abençoe por estar aqui conosco também. Vamos seguir nesse abençoado aprendizado, sempre aprendendo, sempre crescendo. É o desejo de Deus que nós venhamos a crescer sempre. Para tanto, nós já vamos orar, pedindo para que o Espírito Santo venha se manifestar, abrir o seu entendimento, para que a palavra rema entre aí e realize mudanças extraordinárias. Deus abençoe. Irmã Eliandra Silva Santos, Deus abençoe também. Senhor, somos gratos a Ti por mais essa oportunidade que temos de estarmos transmitindo esta live, louvando ao Senhor por esse dia, por todas as pessoas queridas que vão estar caminhando conosco neste aprendizado em excelência contigo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha trazer a revelação fresca e que esta revelação produza mudanças extraordinárias em o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a minha amada esposa Laura, que está aqui, a minha nora Maiara, meu filho Rafael. Alegria tê-los aqui conosco nessa transmissão também. Vão chegando aí, pessoal. Vão chegando aí, vão estando conosco aqui, tá? Eu já quero ler duas referências bíblicas, tá? Primeira, Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha aqui, vamos falar sobre razão, né? Razão remete ao raciocínio, pensamento. Olha o que diz Romanos 12, verso 1. Deus abençoe meu genro Giovanni também, que já está aqui conosco. Obrigado por nos prestigiar. Suplico-vos. Olha como o apóstolo Paulo direciona a palavra aos cristãos aqui em Roma, alvo desta carta. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora nós vamos para 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional,
não falsificado, para que por eles vades crescendo. Veja que tanto o apóstolo Paulo quanto Pedro, pastor da igreja primitiva, o pastor da igreja em Jerusalém, o pastor do qual o Senhor confiou a ele as chaves, olha que extraordinário isso, as chaves do reino de Deus. O Senhor confiou a Pedro. O Senhor disse para ele que ele teria chaves, ele iria abrir ou fechar. Uma autoridade confiada a ele de proporções extraordinárias, de modo que é importante ressaltar isso. O apóstolo Paulo, consequentemente, se transforma em ícone, o apóstolo dos gentios, um homem que viveu inúmeras experiências de fé. Então, é um fato que a fé, ela não está apegada apenas ao emocional. Não. A fé, ela tem a sua lógica. A fé tem o seu ponto racional. E é isso que nós vamos estar falando aqui agora. Vejamos que, para entendermos isto, eu quero aqui que você fixe comigo agora nesta referência de 1 Pedro 2:2. Obrigado, irmão Wesley Ramos, que está conosco aqui, boa noite, está nos ajudando, nos assessorando, Deus abençoe a sua vida. Veja que Pedro, ele coloca aqui a questão do desejo afetuoso de uma criança. Qual é o alimento que tem todos os nutrientes para um recém-nascido? O leite materno. O leite materno é a única fonte de alimentação que possui tudo que a criança precisa receber nos seus primeiros dias, primeiros meses de vida, de existência. Então, a criança, o corpo dela, a estrutura dela, a natureza dela é procurar se alimentar com leite. E aqui o apóstolo está dando a referência de que ela deseja isso, porque é isso que de fato vai sustentar. E não só sustentar, como vai contribuir para o crescimento. Veja aqui que ele diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Que coisa extraordinária. Então, qual é a razão da fé? A razão da fé é que ela produz em nós crescimento. Produz em nós crescimento. Quando você planta uma árvore, você vai plantá-la na condição de uma muda, tá? Algo pequeno que cabe na palma da mão da gente. E aí você vai colocar aquela muda em contato com o solo. As suas pequenas raízes, você vai cavar um buraco e vai colocar ali no solo. E qual vai ser o resultado? A partir do momento que aquelas raízes frágeis, pequenas, entram em contato com o solo,
A partir do momento que ela é plantada, algo extraordinário vai começar a acontecer. O que? As raízes dela vai começar a crescer para baixo. Ninguém está vendo esse crescimento, mas ele está acontecendo. A razão não me diz isso? A lógica não me diz isso? Sim, essa é a lógica da natureza. É o fluxo natural. Ok? A mesma coisa é a fé. A lógica da fé começa desta forma também. Se eu falar para as pessoas como que se planta uma árvore, ela pode imaginar algo grande, estrondoso, ela pode pensar em diversos tipos de árvores que se existem, mas não importa o tipo da árvore, o tamanho da árvore, o tempo que vai levar para cada uma delas crescer, se desenvolver, o fato é que começa no sentido lógico como uma muda, tá? E aí vai passar por todo o processo de tempo para crescer. E nós sabemos que uma árvore que se é plantada na condição de uma muda, algo pequeno hoje, amanhã já não está daquele tamanho enorme, grande, vistoso. Não. Requer tempo. Requer tempo. Nesse exemplo que eu estou dando, a gente já percebe a questão lógica, racional, a razão da fé. Ok? Deus abençoe aqui a Eliana. Deus abençoe Antônio Lima também por estar aqui conosco. Muito obrigado. Veja, esse é o processo natural. Então, a exemplo da criança que eu disse aqui, do recém-nascido, a ação que se dá na natureza com relação àquilo que você está plantando, podemos falar sobre a semente também. Veja que tudo isso é o que Pedro está dizendo aqui. Olha, leite racional, não falsificado, para que vades crescendo. Ou seja, eu falei no primeiro episódio que tem que ter uma mudança na mente. E também esta mudança, ela tem que acontecer no nosso coração, tá? É metanoia e metamorfose, tá? São mudanças que ocorrem primeiro aqui na mente, tá? Metanoia. E metamorfose é o resultado da mudança da mente, que vai ser extraordinário, assim como é da largata para a linda borboleta. Então, o que ocorre? A gente sabe que mudança de pensamento não acontece do dia para a noite. Não é instantâneo, não tem como pegar e fazer uma lavagem cerebral, não é nada disso. Não se esqueça, essa mudança, ela no início vai ser dolorosa. Sabe por quê? Porque ao longo dos anos a nossa mente captou muita coisa que aprendemos no ambiente da família, da cultura que fomos inseridos, vários aspectos. Aquilo que você aprendeu, seja do pai, da mãe, do avô, da avó, no contexto da família, na escola, aquilo que você aprendeu e foi parte do seu mundo. Então, isso não acontece instantaneamente. Não, tá? Toda essa transição, ela leva tempo. Então, a realidade é que
vem sendo construído no pensamento, muito, que é o histórico da sua vida. E aí isso não tem como mudar do dia para a noite, até no aspecto da fé. Eu, desde que me conheço por gente, eu sou um cristão. Desde que me conheço por gente. Eu glorifico a Deus, porque eu nasci num lar evangélico. Sou evangélico de berço. É uma bênção, uma dádiva do Senhor isso. No entanto, isso não me credencia para ter uma fé genuína em Deus. Não, porque tem muitas pessoas que, a exemplo de mim, nasceram num lar evangélico. Entende? No entanto, onde elas estão hoje? Naufragaram na fé. Mas onde houve a falha? Onde houve o erro? Cada caso é um caso, eu não quero entrar aqui nessa questão, mas eu quero que você entenda o seguinte: a fé, ela vai proporcionar a nós, quando há uma mudança na mente, quando há uma mudança no coração, ela vai proporcionar uma fonte genuína de alimentação, sem falsificação, tá? O que faz a planta crescer, além da terra, o solo, é sol e chuva. Sol, chuva, o vento, a brisa, é uma série de elementos, é regar, entende? Então, nesta minha jornada de mais de 50 anos no Evangelho, eu fui crescendo, eu aprendi muita coisa que, com o passar do tempo, eu vi que não era real aquilo, que eu aprendi de forma errada. Mas a fé era errada? Não era errada. Aplicação da fé, entende? De modo que isto é um divisor de águas, quando a gente compreende isso, tá? Então, tem que ter uma mudança na mente, tá? E isso vai levar tempo. Tem muitas pessoas que ficam naquela: eu nasci assim, eu aprendi toda a vida assim, então para mim tem que ser assim, e fica ali, né, batendo em ferro frio, achando que não tem que mudar nada na mente e no coração. Mas veja aqui, é necessária essa transformação, tá? A fé tem uma lógica, ela tem uma razão. E qual é a razão da fé? Mudança de pensamento, de se pensar, tá? E não pensar de uma forma religiosa, porque tem muita coisa dentro do aspecto religioso que não diz respeito a uma fé genuína em Deus. São costumes de homens que querem impor a sua forma de pensamento, homens que querem impor as suas revelações, né? Homens que surgem como se fossem semideuses, na verdade é pura manipulação e controle que quer exercer na vida das pessoas, tá? Isso não está relacionado a uma fé genuína. É leite falsificado, como diz aqui o apóstolo Pedro, tá? Porque a nossa fé, ela não está presa à questão do hoje, do aqui, do agora. A minha fé, ela vai crescendo, e à medida que ela vai crescendo, a minha visão vai se ampliando. Eu não fico com a visão míope. Eu não coloco Deus dentro de uma caixa quadrada e digo: não, Deus é isso aqui. Não é isso. Deixa eu continuar com o exemplo da árvore.
ela vai crescendo. Em determinado tempo, você planta ela como uma muda, e depois que vai passando um tempo, você vai ver que ela vai crescendo, e tem um determinado tempo que você consegue vê-la, e ela é menor que você, mas vai chegando um tempo que ela se torna do seu tamanho, ultrapassa o seu tamanho, ela cresce, 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 e aí se a árvore pudesse falar, ela iria dizer a você: agora, sobe aqui para cima, sobe aqui em cima que eu aguento você, eu dou suporte para você subir, você não vai cair, e quando você chegar no galho mais alto que você puder, a sua visão vai ser extraordinária. Está conseguindo entender? Deixa aí seu comentário, pode aí também fazer sua pergunta. Eu quero que você entenda, que você compreenda, tá? Então, o que tem que ocorrer? Essa mudança, veja o que Paulo faz, até usando um termo de quem está aflito, uma necessidade. Ele diz: eu suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. A fé tem a sua razão, tem a sua lógica. Eu não posso prestar um culto a Deus em partes. Não, esse culto eu presto aonde, pastor? Só no momento que eu vou para a igreja? Só lá na igreja, no momento que eu estou com os demais irmãos? Não, o seu culto, o meu culto, o nosso culto é 24 horas. Cultuando. Por quê? Porque é lógico isso, é racional. Você não vai para o culto ali para receber sua bênção lá. Não, o culto é 1h30, 2, no máximo, está mais em época de pandemia agora, né? Horário bem suprimido. Não é isso. É o seu dia a dia ali, olha, você vai crescendo, você vai sendo forjado, tá? Olha, Deus tirou o seu povo Israel do Egito. Qual era a mente que aquele povo tinha? Olha, 4 gerações, tá? 4 séculos e mais alguns anos. 430 anos vivendo no Egito, e praticamente, vamos assim dizer, que os 2 últimos séculos, estou fazendo aqui apenas uma suposição, não estou afirmando, na condição de escravo. Eles só diziam lá no Egito: sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor, pois não. Era isso. E vivendo numa condição de vida terrível, escravos, tá? Comia o que o Egito dava para eles comer, açoitados, aprisionados, afligidos. Essa era a condição de vida deles. Quando Deus envia o libertador, é uma mudança de mente que tinha que ter, entende? Eles no início tiveram dificuldade, mas à medida que foram vendo a ação de Deus, a lógica, a fé em prática, a ação de Deus através das 10 pragas, e como eles saem do Egito com mão poderosa e forte, olha, os milagres que aconteceram, o mar se abriu, resultados da ação de Deus. O mar se abriu, todo mundo viu o mar se abrir, o resultado da palavra. A fé tem uma lógica, a fé se materializa, se concretiza, percebe?
A fé chama a existência o que não existe. Essa é a lógica da fé, a razão da fé. Eu estou aqui para falar sobre chaves para uma fé dinâmica. Eu não estou aqui para falar sobre a razão dentro do aspecto do ceticismo, né? Não é isso não. Meu objetivo não é esse, né? Então a gente tem que compreender, tá? Que tudo isso vai levar tempo, para que você venha crescer. E aí, à medida que, voltando ao povo de Israel, foi andando no deserto, Deus presente, Deus levando eles para uma terra que mana leite e mel, os resultados da terra veio depois de 40 dias, com os 12 príncipes de Israel observando a terra. Eles trouxeram fruto da terra, gente. Todo mundo viu. Mas nem todos creram, porque a mente mudada. Isso é muito triste. Qual é o resultado? Não entraram na terra. Aquela geração que esperou tantos anos não entraram na terra. Por quê? Porque a mente não mudou. Preocupante isso. Tá? Não adianta você estar inserido numa igreja, não adianta você estar ali no contexto de corpo de Cristo, se você não permitir que haja uma mudança. Tá? Então veja aqui que a razão, ela manifesta no nosso homem interior, tá? Em essência. Quem eu sou? Sou Isaqueu. Onde o Isaqueu nasceu? Santo André. A essência está na razão, na lógica. E qual é a lógica da fé? É essa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é lógico. Ou não é? Entende? Então, a sua fé, ela precisa ser desenvolvida, são passo a passo. Nós vamos crescendo em fé. Eu disse do meu exemplo, né? Eu passei inúmeras experiências, o tempo não dá para a gente contar, mas eu não tenho mais aquela mente de 30 anos atrás no que diz respeito a uma fé viva, genuína em Deus. Tá? Primeiro que a gente tem que compreender também, não é mérito meu, não é mérito seu, é pelos méritos de Jesus Cristo, é pela escolha de Deus. Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro, tá? Então, baseado nisso, eu tenho a convicção, tá? De que, à medida que eu vou permitindo que a minha mente seja transformada, tá? E quero agregar valor à minha vida, quero ter grandes conquistas em Deus, tá? Eu preciso entender que o tempo não é meu inimigo, o tempo é meu aliado. Aliado, é nosso aliado, tá? E muitas das vezes nós temos dificuldade de encarar o novo, né? E Jesus, ele falou que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Essa palavra, Jesus fala com quem? E ele direciona a quem é esta palavra? Aos fariseus. Entender a graça de Deus. Não conseguia. Eles estavam apegados no cunho religioso e no aspecto da lei. Então Jesus olha e diz, não tem como. Eu estou apresentando a vocês um vinho novo. E o vinho novo é melhor, né? Mas não pode colocar em odres velhos. Senão vai se romper. Se coloca vinho novo em odres novos. O que Jesus estava querendo dizer a eles? Tem que mudar a mente.
tem que desapegar desse aspecto e entender que a graça de Deus, essa graça extraordinária, aleluia, nos leva a um crescimento, tá? Hoje as pessoas querem tudo instantaneamente, né? A geração online, fast food, tudo muito rápido, mas no que diz respeito à razão da fé, não é assim. Não é assim. Você precisa entender isso, tá? Você precisa compreender que vai ter um crescimento à medida que você canaliza sua fé em Deus, confiando em sua palavra, e toda a transformação que precisa haver no seu interior vai ocorrer através do Espírito Santo que habita em você. Que habita em você. Tá? Vai acontecer desta forma. Não tem outra forma. Tá? Então, é este o caminho que você deve trilhar, que nós devemos trilhar. Tem um texto lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2, que eu vou ler. Interessante esse texto aqui. Eu já estou caminhando para o final. Deus abençoe aqui quem está conosco: Pedro Lima, a Carol, a Alessandra Carvalho, a Thaís Regiane, o Pedro SEFMS, Deus te abençoe. Olha, queridos, veja, esse é o caminho. Veja que extraordinário isso aqui. Eclesiastes 10, 2. Vamos lá. Diz assim, olha: o coração do sábio, sabedoria, está relacionado ao pensamento, né? A lógica, a forma de pensar correta. O coração do sábio está à sua mão direita, o tolo está à sua esquerda. Está querendo dizer que é uma linguagem figurada, evidentemente, tá? O que representa a mão direita? A mão direita, com exceção de alguns canhotos, evidentemente, mas a mão direita representa força, tá? Representa obras, representa o governo, tá? Então ela é o quê? Ela é a razão. Ela é a razão. Por isso que ele está dizendo que o coração do sábio, ele se inclina para a sua mão direita. Por quê? Porque a razão, tá, está aí em evidência. E, consequentemente, aí a mão esquerda, ela representa o quê? Representa os desejos, sonhos, né? Representa a emoção, tá? No entanto, o sábio tem a sua mão, a sua mente, melhor dizendo, na mão direita. O sábio tem a sua mente na mão direita, tá? Pois toma as suas decisões baseado na capacidade que possui em honrá-las, tá? Agora, o tolo tem a sua mente na mão esquerda porque toma as suas decisões baseado nos seus desejos, tá? Então, a pessoa que vive em função dos seus desejos, somente dos seus desejos, das suas emoções, ela não consegue pensar direito. O que é a ira? A ira leva as pessoas a tomarem decisões precipitadas, a falar o que não gostariam de falar, a agir de forma insensata. Quantas pessoas que até perdem a vida porque ela se deixa se levar pela emoção da ira. Ela não tem o domínio próprio, tá? Então, a razão está relacionada à capacidade da minha mente
de pensar de forma correta, pensamentos de fé. Pensamentos de fé. Se eu estou em Deus, eu me movo em Deus, eu sou escolhido por Ele, eu estou no corpo de Cristo, não tem como eu andar para trás, não tem como eu não crescer, eu não me desenvolver, eu não galgar o resultado deste crescimento. Eu não vou ficar estagnado, não vou ser um raquítico, não, eu vou crescer. É o desejo de Deus levar você a esse crescimento, tá? Agora, a emoção é prejudicial, pastor? A emoção é ruim? Não, ela é uma aliada nossa. É importante, sim. Mas o importante, primeiro, é você pensar na lógica. E depois você comemora. Aí dá lugar à emoção. Ei, glória, benção. Consegui. Viu? Esse é o resultado. Este é o resultado. Por que Abraão foi bem sucedido em tudo? Porque ele creu. E ele foi caminhando numa jornada que ele foi crescendo. Ele falhou em alguns momentos, falhou em segurança em alguns momentos, teve receios, faz parte, mas chega um momento que depois de Deus dar todas as evidências lógicas a ele, Deus vem a ele e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava querendo dizer o seguinte: olha, eu já dei todas as provas circunstanciais, evidenciais a você de que eu te chamei, de que eu estou contigo, de que eu fiz a promessa e vou cumprir a promessa. Então, chega de ficar com meias verdades, né? Aquele negócio, não, Sara é minha irmã, não é minha esposa. Meias verdades, de fato tinha uma ligação de sangue, de parentesco, mas ela era esposa, né? Por 2 ocasiões ele cometeu esse erro. Aqui mencionar a questão também daquilo que Sara teve como uma fraqueza, né? E coloca Agar para ser a sua serva, entender, né? Esses detalhes importantes. Ele viveu tudo aquilo e Deus foi respaldando, Deus foi ajudando, Deus foi auxiliando, moldando, lapidando. Aí chega um momento que Deus diz: agora você está pronto. Você cresceu, Abraão. Só andar em perfeição. Aleluia. Que extraordinário isso. Maravilhoso. Tá? E aí, nós sabemos o que Abraão se tornou. É o nosso pai da fé. Pai de multidões. Pai de multidões. Depois vem Isaac, Jacó. Olha, e esses 3 homens se transformaram nas 3 ícones de Deus: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Percebe? É maravilhoso isso. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha compreendido, tá? Você vai crescer em Deus e vai ser extraordinário. Até hoje eu continuo crescendo, meu desejo é continuar, porque a gente não pode parar. A gente não pode parar de desejar melhorar, se aperfeiçoar, se aprimorar. Não podemos, tá? Toda sofisma, veja que lá em Coríntios, né, Paulo fala, olha, toda altivez, sofismas, né, todo pensamento constituído como falso conceito, né, sejam subjugados a Cristo, seja subjugado a Cristo, seja levado cativo à obediência de Cristo.
todo pensamento, imagem construída no nosso interior, tá? Sentimento de inferioridade, baixa estima, né? Sentimento de que eu só vou ganhar as beneficências de Deus, eu só vou desfrutar de bênçãos se eu obedecer religiosamente, se eu fizer na base da religiosidade, né? Tem gente que serve a Deus por medo de ir para o inferno. Isso é um absurdo. É um absurdo isso. Por quê? Porque a pessoa se vê como alguém que tem que pagar penitência. Está tudo errado. Tudo errado. Não é fazer para merecer. Isso não é graça. Não está em eu fazer. Não é por obras, por fé. A lógica da fé. Ainda em Hebreus segue falando. Efésios segue falando. Paulo diz: se a fé dizer as obras, para ela se manifestar, mostra-me as suas obras e eu mostrarei a minha fé. Nesse diálogo, fé e obras, nós vamos observar que o que prevalece é a fé. A fé racional que vai levar as obras a ser manifesta na aplicação da fé. Amém? Obrigado aí a irmã Joyce, que está conosco aqui também. Maria Simone Ferreira, Deus abençoe. Então é isso é extraordinário. Extraordinário. Tá? O que é graça? Qual é a lógica da graça? Tem lógica isso? Na fé tem. Na razão natural, no homem natural não tem. Mas na fé tem a lógica. Qual é? O que é graça? Favor imerecido. Não é mérito meu. Pastor, mas eu não tenho que servir, eu não tenho que fazer. Eu vou fazer, eu vou servir, mas por amor. Por amor, por pura gratidão. Né? O salmista Davi, ele usa uma expressão quando ele vai falar do desejo ardente dele servir voluntariamente, dele servir por gratidão. Ele usa a figura de um servo de orelha furada. Olha que extraordinário. As minhas orelhas furaste. Ou seja, eu sou um servo livre. Quando um senhor, na antiga aliança, queria dar a liberdade para um servo, ele furava, ou melhor, deixa eu contar de novo. Quando um senhor queria dar a liberdade a um servo e dava alforria a ele, e aquele servo decidia usar a liberdade que ele alcançou para continuar servindo o seu senhor, agora na condição não mais de escravo, ele dizia: não, a partir de hoje eu vou te servir por gratidão. E todo mundo estava servindo o seu senhor por gratidão, por amor. Compreendeu? É isso. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que você possa crescer nessa fé extraordinária. Tome posse disto e que você possa usufruir desse crescimento em Deus. Que tudo precisa ser processado aqui de maneira diferente. Por este tempo, por este momento, que o teu Espírito Santo pôde nos guiar para transmitir essas palavras de vida, para transmitir estas chaves extraordinárias para uma fé dinâmica. Guia os teus filhos em crescimento nesta fé. Põe a tua mão poderosa e conduz cada um deles, que eles venham ter experiências extraordinárias contigo, porque isso vai se concretizar, se materializar, e eles vão viver
uma fé genuína, transformadora, libertadora, aleluia. O leite racional, eles vão se alimentar dele e vão crescer. Eles vão focar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito para prestar um culto racional, um culto em serviço de gratidão, em o nome de Jesus. Amém? Obrigado a todos que nos acompanhou, a todas. Compartilhe, eu peço a você, se foi bom para você, se edificou, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Sejam abençoados em Cristo Jesus e até o próximo episódio. Não deixe de colocar aí o seu comentário, tá? Coloque aí o seu comentário, a forma como contribuiu para você ser edificado, tá? E que Deus te abençoe, estamos aqui à disposição. Sigam firme e constante debaixo dessa graça extraordinária. Amém? Deus abençoe, até a próxima.